hoje, uma pessoa me mandou uma mensagem e falou: ai, como eu queria que você estivesse no grupo de conversa, porque a gente não tem mais ninguém que conversa com a gente, ninguém dá suporte, e eu vou sair da instituição, né? Daí falou lá o nome da instituição, porque ninguém mais dá atenção. Daí eu estava explicando para ela, eu falei, olha, tem coisas que você precisa ter um momento, é o primeiro socorro. Depois, você vai ter que caminhar um processo para poder voltar a uma vida normal. Porque uma das coisas que a gente percebe é que as pessoas, quando fala em direito social, quando fala em ação social, acham que vão ser carregados no colo. Sim. Entende? Sim. E isso daí tem sido um problema muito sério, porque muita gente está se acomodando, né? Então, por isso que eu pedi para a gente falar sobre essa questão do assistencialismo e até que ponto isso é perigoso, né? Porque tem famílias que vivem só de benefícios, né? Então, isso daí eu tenho uma preocupação. Bastante E algo discutível isso, né? exato, né? E algumas mães de alguns projetos, elas acabam fazendo com que os filhos sejam um processo assim de ganho, né? Porque ele recebe uma bolsa, recebe um alimento, e a mãe ela não está saindo para buscar o suporte que ela pode também dar para a família. Então isso daí tem acontecido bastante, né? Então eu falei, eu queria saber pelo olhar de um psicólogo, de um técnico que vai falar, olha, emocionalmente a pessoa ela está carente de atenção, de tudo, mas até que ponto que isso pode, pode ser encaminhado, você está entendendo? Sim. Até onde elas podem aproveitar esse suporte que recebe, né? Qual o tipo de orientação que é importante ser dado? Um acompanhamento psicológico nesse processo, que é o que a gente já, quando você e até aí o Luiz conversaram, que a gente sabe que vem os traumas, vem uma série de coisas, né? E como que caminha essa questão do assistencialismo, né, que é o caso que elas querem, o assistencialismo e o serviço social, a orientação psicológica para o nível social, né, e os direitos, entende? Por isso que eu queria amarrar essas três áreas. O que eu posso dizer assim, Lúcia, em relação à área da psicologia, que cada pessoa é um indivíduo. Primeiro Uhum. precisava se entender o que a trouxe a pedir essa assistência, né? O que a Uhum. levou a buscar esse pedido de ajuda, né? E dentro desse universo que é o indivíduo, procurar direcioná-lo a compreender o que levou ele a chegar a esse ponto, né? Quais são os Sim. caminhos que o trouxeram? Aí eu usaria uma frase de um autor que você deve conhecer, que é o Lewis Carroll. Ele é o autor do livro do Sim. País das Maravilhas, né? Alice no País das Maravilhas. Alice no País das Maravilhas. Existe um momento que a Alice ela se depara com o gato e ela fala assim: qual o caminho? Para onde leva esse caminho, né? Aí ele responde, ele fala:
depende para onde você quer ir. Aí ela responde, ela diz o seguinte: eu não sei para onde eu quero ir. Sim. Aí ele responde, o gato ele responde assim: se você não sabe para onde você quer ir, todos os caminhos levarão você a algum lugar. Então, assim, olhando por fazer um paralelo a isso, né? Na psicologia a gente tenta posicionar a pessoa ao autoconhecimento, saber o que a trouxe ali, né? E quais são os seus limites, principalmente a linha que eu procurei sempre trabalhar e a qual eu admiro e tento buscar mais conhecimento cada vez mais, é justamente sobre isso. Quais são os limites do ser humano? Ele precisa se conhecer, ele precisa saber quem ele é. A partir daí, saber para onde ele quer chegar, né? Onde ele quer, qual o caminho que ele quer trilhar, né? E deve esbarrar em uma série de situações e conflitos familiares que trazem às vezes o indivíduo a buscar essa ajuda. E é natural, aí eu acredito que mais o profissional do assistencialismo poderia dizer com propriedade, mas existe um momento que a pessoa ela busca um conforto, né? Ela se acomoda naquela ajuda, né? E às vezes até desejando que o outro tome decisões por ela. Ela quer impor uma certa autoridade, ela vê o outro, o ajudador, né? O profissional, como uma pessoa que vai tomar decisões por ela. Porque de repente também, se não for de contento a ela fala assim: olha, não fui eu que desejei esse caminho, eu fui orientado a, né? Sim. E aí é onde esbarra uma série de conflitos, porque as pessoas ficam esperando essa ajuda e se conformam dela, buscam um conforto nessa situação, né? Não sei se eu estou sendo claro, mas assim, e acabam se acomodando e sempre aguardando essa ajuda, onde nada mais é do que o assistencialismo. É um amparo legal, é um amparo que deve haver, que é necessário haver, mas transitório, de uma fase. É como se fosse um empurrãozinho para ela se ajustar, voltar aos trilhos e seguir o seu rumo, seguir a sua vida, né? E às vezes esse seguir o seu rumo, voltar ao trilho, requer tomar decisões que nem sempre a pessoa está pronta a tomar. Você chegou bem no ponto que a gente esbarra quando lida com esses problemas que envolvem as questões familiares, né? A questão da violência doméstica, da violência contra a criança, a questão da pessoa com deficiência também. Então, esses grupos que acabam sendo levados à margem são exatamente esses caminhos que a gente tem a preocupação de não deixar que perpetue. Porque às vezes o que precisa é uma orientação. Exatamente. Muito mais do que a doação de alguma coisa. Então, você doar um tempo em relação à escuta, você doar um tempo em relação a uma orientação, tem um valor muito maior do que propriamente a doar alguma coisa. Exato. Então, o ensinar, como diz, né? Ensinar a pescar, o ensinar a pôr um feijão na panela e cozinhar, é muito mais importante do que você pegar e levar alguma coisa pronta. Exatamente. Né? E às vezes no ouvir, né? Por isso que nós, nessa área, nós temos que ter eu sempre falo da compaixão, né? Sim. E às vezes se colocar no lugar do outro é importante, né? Sim.
procurar entender e até sentir junto com a pessoa. De que Exato. maneira? Quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente está aberto a ouvir o outro. E às vezes, ao ouvir o outro, quando o outro fala, ele também está se ouvindo. Né? Sim, Ele está sim. botando para fora todas as suas angústias, as suas amarguras, né? E aí esse direcionamento que você disse, essa orientação, eu diria até bem pontual, numa hora assertiva de tudo, né? Às vezes até no final, né? De tudo, fazer um fechamento de tudo, para que haja essa orientação e esse encaminhamento do que é melhor ser feito. E sempre pensar o quê? O que a pessoa fará em projeção futura, né? Sim. De tudo isso que aconteceu, porque às vezes as pessoas chegam nesses departamentos aos cacos, né? Elas Exato. estão todas quebrantadas, né? Tudo aquilo que elas acreditaram e confiaram, de repente ruiu, né? Ou seja, estão numa crise. E o que se faz numa crise? A gente procura se reorganizar, né? Certo. Eu costumo falar muito isso, né? Quando a gente tem algo na vida, a gente tem que procurar colocar esses elementos numa mesa, né? Ainda que subjetiva, imaginária. O que nós temos? Quais são os caminhos que a gente pode tomar? Isso aqui já aconteceu, nos serviu de lição. Certo. Vamos aprender com isso aqui para que isso não se repita se não foi bom, né? Aprender com os erros. E às vezes até nos erros familiares, né? Porque muitos dos erros, você sabe que são repetitivos, né? Aconteceu anteriormente na desestrutura familiar, né? Eu já assisti, por exemplo, num caso de agressão, o pai e a mãe, esse atrito, eu convivi com isso, né? Então, assim, procurar não reproduzir as mesmas coisas, tá? E se for, no caso feminino, buscar a imagem da pessoa amada, alguém que fuja desse valor, né? Daquilo que foi mácula, né? Que marcou minha vida. Busque caminhos diferentes, né? E às vezes porque a continuidade, né? A continuidade daquele sonho precisa ser quebrado. Precisa ser quebrado. E a gente sabe que a gente passa por uma cultura, né? Que às vezes oprime, né? Que é importante, mas oprime, né? Nós somos um ser social, né? Nós convivemos em sociedade, não é verdade? Para que haja um bom entendimento entre as pessoas, existem regras, né? Existem leis, né? Que nos norteiam, né? A própria educação que temos na nossa criação, né? São valores de comportamento, valores que nós adquirimos ao longo da nossa vida, né? E às vezes o que eu percebo, né? Principalmente na sociedade atual que vivemos, é que etapas são queimadas, né? Puladas etapas, né? E aí já as pessoas têm que tomar decisões. Muitos jovens, né, não estão preparadas para aquilo, né? E acabam sofrendo uma pressão social, né? E acabam se jogando em relacionamentos que vão trazer um dissabor para suas vidas, né? Então, o que se faz com tudo isso, né? Esse acolhimento social, eu acho que a pessoa tem que entender que é um primeiro caminho, mas não é para sempre, né? Certo. Essa orientação, ela é inicial, né? E nós, como profissionais, principalmente da psicologia, nós encorajamos o indivíduo a tomar as decisões que são cabíveis, né? Porque é muito comum
e você falou isso anteriormente, né? A pessoa querer ouvir de você para não tomar uma postura de, se houver um erro, ela se sentir culpada. Ah, mas foi você quem falou, Não fui você que eu, porque assim orientou, eu não tenho, né? responsabilidade direta sobre o... Exatamente. Né? E quando Exato. a tomada de decisão tem que ser individual, tem que ser da pessoa. Sim. Nós encorajamos, mostramos os caminhos, né? A gente procura mostrar, ó, você tem essa saída, tem essa, tem essa, tem essa. Porque às vezes também a pessoa está tão focada no seu problema que ela não vê saída. Exato. Está tão focada na crise que ela não vê, né, um futuro melhor, né? E aí é onde é perigoso, porque, é claro, sempre respeitando a característica de cada um. Existem pessoas que têm a capacidade de dar a volta por cima muito facilmente. Existem outras que preferem até se vitimizar. Né? Exatamente. Né, autocomiseração, né? Autocomiseração. Então, isso também o profissional tem que estar atento também para pontuar. Né? E procurar direcionar para um outro caminho. Falar, também não é assim. Né? O bom seria, né? Aí entra um lado que eu já te falei de jornalista também, né? Como você também, sabe, além de psicólogo, eu sou jornalista. E eu te dizia até que o jornalista, o repórter de campo, ele tem que ser curioso, né? E tem que ser meio até fofoqueiro, porque ele tem que contar as notícias, né? O bom seria se como repórter nós pudéssemos ouvir os dois lados, né? Seria bom, seria ótimo. Mas às vezes, nesse assistencialismo, a gente não tem essa possibilidade. Por isso que sempre a gente procura convidar para um encontro familiar, né? Essas dinâmicas familiares, né? Para entender um pouquinho qual o mecanismo, onde está o conflito ali, né? Porque a pessoa, quando chega a um consultório ou chega a um atendimento, ele também traz as reservas e não conta tudo, ele não se abre, ele não conta de pronto a sua verdade, né? Ele vem com muito receio, até porque a gente também tem que entender, né, Lúcia? E como eu te disse, sempre olhar com muita compaixão, porque esses indivíduos, até chegar à necessidade e o desejo de pedir ajuda também é difícil. Exato, às porque vezes expõe tanto. O pedido de socorro é no limite que acontece. Exato. Né? Muitas coisas vai carregando muito tempo. Já aconteceram, né? Está no ápice, né? E aí o que nós profissionais vemos é esse ápice, esse pontinho ali do iceberg, né? Mas para baixo ali tem uma série de concessões, de erros, erro, quando a gente fala erro até não é muito legal, de equívocos do próprio ser humano, ou por ser conduzido, ou por uma tomada de decisão errônea, né? Que trouxe ele a esse caminho. Você sabe, Charles, que é interessante, né? Que nem eu não sou psicóloga, eu sou bióloga de formação. Você é, sim. Por tudo que eu te conheço, você tem todas as características e os dados para isso. E o que acontece? Quando eu fiz a minha especialização em enfrentamento de violência contra crianças e adolescentes, a escuta da criança e do adolescente nem sempre acontece. O que acontece é quando você pega numa fase adulta, pega uma pessoa que passou por um processo de violência, por alguma coisa, então você vai fazer a sondagem, o porquê da violência, o que aconteceu com esse processo de violência e tudo. Então daí você volta e vê o quanto de agressão que houve, a negligência, então você começa a ver tudo. Então não é o que está ali na ponta do iceberg, é
realmente seria a explosão de um vulcão. Né? Mas a história toda, né, a base toda foi lá na infância. Né? E quanto de carregar culpas e medos e angústias, sinalizações que não foram vistas, porque as pessoas também não têm preparo para essas sinalizações, né, Fred? Nós temos que entender, Lúcia, que nós nos formamos, nós nascemos, né, nos formamos, nós crescemos e estamos, até o nosso estágio aqui da nossa meia-idade, né, nós estamos para amparar pessoas, né? Mas temos que entender também que um dia seremos amparados. Sim. Né? Às vezes, eu tenho sido, viu? Eu já tenho sido. Exato, porque todos nós chegaremos numa fase que também seremos carentes a essa receptividade, né? Estaremos necessitando também, né? De requerer cuidados, é isso que eu quis dizer. Então, quando você entende que a vida é um processo, né, de se erguer e após isso você recai e precisa de amparo, né? Quando a gente entende que é esse processo evolutivo, né, do indivíduo, do ser humano, eu acho que fica mais fácil entender o outro, né? Sim. Quando a gente se sente, e isso ocorre muito com o jovem, né? Eu não preciso de ajuda porque eu estou forte, eu estou apto, eu estou firmado, eu estou, né? E aí é onde os equívocos até acontecem, né? É verdade. Somos traídos pelo nosso desejo, né? De acertar, e às vezes erramos. E a vida, feio, né? A vida é composta de acertos e erros, né? Sim. Por isso que não existe uma receita verdadeira e própria, aquilo que todo mundo tem que fazer assim, padronizado, que vai dar certo. Não. E essa é a magia, é o fantástico da vida, né? São as dificuldades que encontramos e como a gente resolve a cada um dos obstáculos, né? Como a gente supera esses obstáculos. Porque a gente sempre vai ter situações que a gente vai se deparar, e agora? O que eu faço? Né? E aí entra um lado espiritual também, né? Daqueles que nos... Qual a nossa base, né? Onde estamos... Aquele que nos sustenta. Né? Onde estamos sustentados, né? Qual a nossa força, né? E aí a gente chama também a nossa força interior. A gente precisa saber quem nós somos, né? Quais são os nossos limites e essa comunhão com esse Deus, né? Que nos supre, tem que ser sempre. Tem que ser, né, verdadeira. Tem que ser próxima. Tem que ser amigável, né, Lúcia? Sim, porque existe o quê? Um preenchimento, tem um vazio que ele tem um tamanho exatamente de todos esses fatores que você falou, e hoje a gente ouve muito falar da questão da espiritualidade, da questão de se apegar a nós como somos pessoas que servimos a um Deus. Então, nós sempre falamos, olha, nós temos onde colocar os nossos anseios, as nossas dificuldades, os nossos medos, né? E isso não está distante das outras pessoas e outras situações. Né? Então, esse vazio também tem um nome. Como né? preencher esse vazio, né, Lúcia? Né? Exatamente. O que preenche esse vazio, né? Que é o dilema, né? Quem somos? Para onde vamos? Né? Sim. É um dilema do ser humano, né?
sim, E muitas questões ficam tão claras quando a gente tem esse entendimento espiritual, né? sim, é Porque aí verdade. dá propósito para nossas vidas, né? O propósito Sim, das nossas vidas está embasado aí, né? exatamente. E assim, até por isso que eu vejo muita é, dificuldade social nesse momento, porque a sociedade está se esquecendo disso, né, Lúcia? Sim, As famílias, infelizmente, estão sendo é, roubadas desse momento tão precioso, que é aquele momento de compartilhar, né? sim, Hoje em dia, nas casas a gente vê com frequência, cada um no seu quarto. Há um tempo, né, já vem isso acontecendo, que cada um tem a televisão no seu quarto, né? E hoje em sim. dia não precisa mais da televisão, é o celular, né? O celular. Então as pessoas estão vivendo coletivamente, mas em ilhas, cada uma numa Sim, ilha, né? É, era tão precioso esse tempo onde os nossos pais se reuniam à mesa e repartiam o alimento todos juntos. Nós tínhamos um sim, momento, né, que era reverenciado e era tão precioso para cada um, porque era o compartilhar, não só do alimento, mas de tudo, do afeto, das ideias, né? Como foi seu dia? Como é que você foi na escola hoje, meu filho? E você, minha esposa, como é que foi seu dia? Né? E é você, verdade. esposo, como foi o seu trabalho? Tá tudo bem? Ou seja, aquele momento tão precioso que as pessoas deglutiam não só o alimento, elas não ingeriam não só o alimento, mas tudo aquilo de Sim. bom desse compartilhar. E hoje E, está sendo e tão aí o difícil isso, Lúcia. relacionamento estava sendo sustentado, né? Exato. E isso cada vez está sendo tão mais raro nas famílias, né? Dividir esse momento é tão. A gente sabe, por uma série de situações, porque voltamos a entender, né, que ao pai, a mãe, tem que lutar por um objetivo, tem que. Né, as coisas estão mais difíceis de serem adquiridas. Se a gente for no mercado, tudo está mais caro, tudo está mais difícil. Ainda mais num período como esse, estamos saindo Como está agora. de uma pandemia, né? Sim, Mas veja você, até mesmo uma pandemia, né, onde só se falou muito de morte, de depressão, de coisas que nos tendem a dar um fim, né, um ponto final à vida, sim, né, nos deparamos com um momento muito crítico. Mas mesmo durante toda essa quarentena, é difícil juntar os filhos, né? É é muito difícil. verdade. Porque cada um tem ó, O seu o isolamento seu isolamento, particular. a sua ilha, né? O seu ponto Sim, de refúgio. E o ponto de refúgio principal está sendo deixado de lado, né? é verdade. Né? E essa questão do isolamento, né? Cada um tem o seu cantinho, tem o seu local em que você fala, aqui eu não gostaria de ser incomodado, né? Então, o que antes era uma comunhão, hoje passa a ser um incômodo, Exato. né? O estar juntos passa a ser um incômodo, porque, olha, é o único horário que eu tenho para ficar sozinho. E aí a gente observa, Lúcio, um resultado assim. A gente vê os filhos fragilizados, né? Sim, muito. O que nós obtínhamos dos nossos pais era o quê? Às vezes até de formas severa, não tanto visando somente o carinho, não, o afeto, muito mais o que? O respeito, né? O respeito, o aprendizado, aquilo que ele podia somar, mostrar.
Isso. né? Isso está sendo colocado de lado. Então a gente vê cada vez mais pessoas precocemente se envolvendo em relacionamentos, não estão preparados, e aí quando existe esse confronto cultural até, né? Porque você está se deparando com uma situação que você não está preparada. Aí vem a crise, né? A crise é aquele momento onde busca-se ajuda, né? Já o ápice. Sim. Mas assim, o que a gente vê cada vez mais, né, é essa dissolução desses valores tão fortes que é a família, né? A família é a primeira instituição de Deus, né? A primeira criação foi a família, né? Sim. Veio até antes que a igreja, né? E a igreja, Exatamente. hoje em dia, que não tem esse olhar de fortalecer a família, acaba também se perdendo, né? A igreja está para quê? Para fortalecer as famílias, que é a primeira instituição de Deus, né? E aí você começa a ver, quando nós falamos do assistencialismo, acaba chegando justamente nesse ponto, porque aconteceram tantas falhas de diversos locais, né? Então falha na educação, falha no processo de acolhimento, então que daí o que etapas, sobra, né? Queimou né? etapas, né? Isso. Então, o que acontece? Vamos assistir, vamos acolher, mas assim, tendo que se mostrar presente. E aí a gente vê na família, na família, os pais sendo assistencialistas. Por quê? Porque a não presença deles. Sim. Exato. Então, vem através de brinquedos e celulares e coisas, e que não é aquilo que, na verdade, o filho está precisando. Exatamente, né? Então, tudo começa a ser... Você vê que é com um ar de dar uma assistência onde houve uma lacuna. Afetos são trocados por migalhas de prazer. Nós somos pessoas, seres humanos, que buscam intensamente o prazer. Sim. É uma premissa do ser humano. Ele sempre vai buscar o prazer, né? E esses afetos, que são tão preciosos, dessas relações entre pais e filhos, estão sendo trocados por objetos, como você disse, né? E isso, a somatória disso, não chega nem perto do que é o primordial, né? Por maior valor que tenha o objeto, não supera. Porque geralmente até é para compensar, de repente, uma ausência. Exato. Uma palavra de incentivo, apoio, ou até de repreensão. Hoje em dia, até para repreender um filho, as pessoas têm dificuldade. Estão trocando situações, não né? se utilizam desse expediente que é o respeito, né? Então a gente observa muito assim, pais preocupados com o que o filho gosta, né? Sim. Como se fosse uma prioridade, né, em buscar isso. Então assim, eu trabalhei em alguns hotéis com eventos, e eu ficava observando na hora do jantar. É tão interessante os pais, né, com os filhos, a reação. E eu estou falando de famílias abastadas, a família de uma classe média, alta, até, muitas vezes. Veja você que isso está em todos os níveis sociais, né? Não estamos falando de valores de quem está numa classe melhor ou mais necessitado. Não, acontece em todas as classes sociais. Então, na hora de se sentarem à mesa, eles perguntavam para os filhos: qual lugar você quer? Quando na nossa época, você há de se lembrar, o pai e a mãe olhava
qual que era o lugar mais seguro. Senta-se ali, você aqui e você ali, né? Porque e o filho não tem que questionar isso aí, porque ele não sabe a preocupação do pai. A mãe com certeza vai falar, não, essa janela está ventando, eu quero meu filho aqui para não se resfriar. Ou seja, ela vai ter um cuidado materno, né? Que às vezes, como você falou, em muitas famílias essa etapa é pulada, né? Não tem aí oportunidade. seria um olhar. O olhar tem uma importância muito grande nesse processo. Exatamente. Que a mãe olha já com todo o cuidado. Com todo cuidado. Ela tem em si já todo o sentimento através do olhar. Isso já é inerente, né, da característica da mãe, né? Em proteger, né, a sua cria. Sim. E aí o que acontece? Hoje eu vejo também, assim, vi essas situações, você quer comer isso ou isso? Entendeu? Sem escolher por ele. Na nossa época também era escolhido aquilo que era mais nutritivo, que ia nos dar uma resistência maior, uma saúde melhor, né? Então até isso, os filhos, eles escolhem desde pequeno aquilo que eles querem. E aí quando estão grandes, para controlar isso, Lúcia, é muito complicado. Certo. Né? É muito complicado. Ou pelo excesso de zelo, sem o devido respeito, ou então pela ausência dele. Né? Você sabe, esse pular etapas, né? Quando a pessoa está na ausência. E aí quando se deparam numa situação de assistencialismo, elas querem justamente essa figura que os proteja. E aí entra uma questão. Eu tenho um exemplo da Gabriela, que assim, uma vez, eu não sei o que aconteceu, e uma das coisas que ela tinha comido naquele dia era morango, e ela passou mal. Mas daí vieram outras coisas, eu nem sei o que ela tinha comido além do morango. Certo. Então, todas as vezes que ela ia para o acampamento, eu arrumava todas as coisas dela, tudo. E daí vem a ficha de acompanhamento do acampamento, né? Daí eu colocava, não pode comer morango, tem alergia a morango. Lúcia, você me dá só um segundinho? Pois não, por pois favor. não. Depois eu quero retomar. Quero só um pouquinho. Deus abençoe. Lúcia, me desculpa, voltou. Imagine! Você dizia do morango, vamos lá. Do morango. Então, foi interessante porque todos os acampamentos, eu sempre escrevia, vem a fichinha, só faltava tirar xerox da fichinha porque estava lá, alergia a morango. E agora, depois de adulta, ela faz receita com morango, não sei o que. E ela chegou e falou assim, mãe, quando foi que eu fui curada de alergia a morango? Daí a gente entendeu que ela nunca teve alergia a morango. Mas essa proteção excessiva, né, é uma forma de assistencialismo. Então, eu sempre defendia que ela não podia nem olhar para o morango, né? E a gente erra. Sim. Né? Como e erra feio. A gente tem acertos e erros na vida. E exatamente. Tudo se soma, Lúcia. O importante é entender que tudo soma. E tudo nós podemos... É uma grande oportunidade para a gente olhar para trás e falar, puxa vida, isso aqui não foi legal. Vamos corrigir agora. Exato. E não é diferente, né? Eu com a Cristine, justamente ela era pequenininha e eu estava fazendo faculdade, né? Então ela sabia que eu tinha um estudo, né?
É. de comportamental com os ratinhos no laboratório e tal, né? E hoje ela até Ah, brinca tá. comigo, porque de vez em quando ela ficava me esperando, né? Eu levava ela à escola e ela ficava aguardando ali e ficava de olho assim nos ratinhos, né? Não é à toa que ela Sim. escolheu veterinária, eu acho, viu? Veterinária. Mas assim, ela brinca, ela fala assim: pai, eu acho que eu fui o ratinho seu de laboratório. Eu dou risada tanto, Lúcia. Eu falo: olha, filha, realmente porque teve muitas coisas que eu aprendi com você, te vendo crescer, né? É verdade. Né? E E a você vida é esse sabe que aprendizado lindo, Lúcia. Né? é, e olha, eu vou te falar uma coisa que aconteceu com os meus filhos, que é até legal a gente poder falar isso, né? Quando eu fiz biologia, eu já tinha a Marina e o Rafael, né? Eles tinham 9 e 7 anos, uma coisa assim. Ah, E eu levei uma vez os dois na faculdade comigo numa aula de zoologia. E nessa aula, o professor falou sobre todos os tipos de bico dos pássaros. E até hoje, eles sabem todos. Então, eles olham, eles falam: olha, aquele bico é para tal coisa, aquele bico. Então, eles gravaram aquela aula de zoologia. você vê Né? Então, como eles sabem, isso como aprende, né? algo exatamente, algo bem, bastante produtivo, né? É, E ao mesmo tempo, às vezes a gente poda de aprender, porque, ai, mas já pensou, eu vou, no caso, a levar uma criança para dentro de uma sala de aula, será que não vai ser prejudicial? Então, esse protecionismo sim, muitas vezes atrapalha, né? exatamente. Atrapalha e Eu acho muito. que tudo que é em excesso, ou que por si só é muito pouco, também faz mal, né, Lúcia? Também, Né? Então, a falta faz mal. até que ponto os pais têm que ser permissivos, né? Até que Sim, ponto, né? Eu acho que tudo na sua boa medida. Existem momentos para tudo, né? sim, É, é, eu sempre encorajo e reforço a ideia de que os pais é primordial conversarem e ouvirem seus filhos, né? O diálogo é sempre importante, sim, né? Em qualquer base de relacionamento. E na verdade é entender que nós estamos preparando eles para a vida, não é só para a vitória. Eles, por muitas vezes, eles vão enfrentar o não, a derrota também. É como se fosse um jogo, né, Lúcia? Você sim, vence, empata ou perde, sim. né? E às vezes E você a perde vida no é assim. último tempo, né? No último Exatamente. tempo. Você gasta uma energia e está ali a um passo de, Por de isso que a gente chegar, né? vê hoje em dia, até por essa necessidade mesmo, e a gente encontra resultados de pais muito mais ausentes e dedicados ao seu trabalho, pela emancipação feminina, uma série de coisas, pela necessidade, né? Hoje em dia até Sim, dizíamos que os papéis às vezes têm que se inverter, né? O pai sim, fica em casa e a mãe vai trabalhar, ou seja, a mulher ela adquiriu esse espaço importante socialmente, né? Porque também faz jus a, ao papel que ela exerce. É importante também. Só que como conjugar essa equação, né? Dos pais estarem fora, né? E como é que eu trato essa ausência também quando eu não estou com os sim. meus filhos? Ou seja, reservar um tempo que é esse precioso, talvez no jantar, né? Ou que seja num domingo, Lúcia, mas que Sim. se realmente haja essa troca, né? Você sabe, Charles, que eu, por um bom tempo, eu fui professora da EBD, lá na minha igreja, né, na Igreja Batista Betel, e eu dei aula na classe de acolhimento. É. E uma das coisas que nós começamos a observar e era que algumas pessoas iam aos cultos pela manhã
e à tarde e à noite se dedicavam aos filhos. E quantas vezes nós chegamos a conversar sobre isso, dessa importância, porque a pessoa só teria aquele período. Então, era válido a pessoa se dedicar à família, era válido a pessoa estar com os filhos. Também acho. Sabe? Também acho. Porque a parte que ele se alimentou espiritualmente, que esteve ali na igreja de manhã, é o suficiente para que ele possa ajudar a sustentar os filhos também nas necessidades deles. Então, exatamente, a pessoa vai de manhã, à noite está lá de novo, e os filhos sem esse cuidado. Sem esse cuidado. Quer dizer, então o que acontece? A pessoa fica obeso de tanto ouvir, né, a palavra, se alimentar da palavra, sim, e os filhos ficam passando fome da presença dos pais, né? Exato. Então a gente, até nesse ponto, nós precisamos ser coerentes. Isso, né? Coerência, eu acho que é o ponto básico, né, de tudo, né, Lúcia? Esse sim, bom senso, né? É importante, né? A gente sabe que existem muitos ministérios da igreja que exigem realmente, né, a dedicação, sim, o envolvimento, né? Mas há de se separar também. Nós estamos falando de áreas profissionais, né? Sim. Áreas ministeriais e áreas, sim, familiares, né? Sim. As três precisam ser muito bem assistidas, né? E como você distribui esse tempo? A gente tem que procurar, como eu disse, coloca tudo na mesa, né? O que eu posso fazer aqui, aqui, aqui. E dividir a sua energia para isso também, né? A sua atenção para isso. Porque se a gente também se dedica somente a um setor ali, sim, os demais falha no outro. Né? É impossível a gente ser bom ou fazer bem em todas as áreas, né? Existem momentos na vida que a pessoa vai se dedicar muito mais ao lado profissional e precisa de né, dessa ascensão, sim, e tudo, mas sempre com um olhar, poxa, eu tenho minha família também, eu tenho meu ministério, ou seja, essa divisão, e tem o momento particular seu também, né? Sim. Né? Você também tem que ter... que é uma outra questão que é extremamente importante. Né? É onde, né, você toma muitas o fôlego, recarrega as baterias, né, Lúcia? Exatamente, porque é onde a pessoa para e pensa e fala assim, mas eu não tenho mais o que doar, porque eu não repus, então eu estou vazio. Né? A pessoa se dedica tanto que não sobra nada para ele, né? Exato. Não é? É verdade. E o bom, né, Lúcia, é ter esse equilíbrio. E aí vem aquela frase, né? Que a gente, quando faz com dedicação, com amor, com carinho, a gente faz bem feito, a gente faz com alegria, né? Que bom que todas as famílias estejam nessa conformidade, para quando fizerem algo junto, ou seja, ir à igreja, ou num jantar, ou mesmo em casa, que vivam intensamente aquele momento. Sim, porque o importante que a gente vê hoje é que, assim, quando você percebe que existe, começa a ter... por exemplo, nós começamos falando da questão do assistencialismo, né? Você vê, Charles, que muitas vezes o que está faltando naquele processo está relacionado com todas essas áreas que nós falamos agora. Exatamente. Então, o que a pessoa precisa, quando você disse lá do direcionamento, quando a gente fala da escuta, né, do olhar, é justamente essas orientações que estão faltando. E aí você percebe que não está faltando só naquela família que a gente fala, olha, é uma família de baixa renda, tudo. Então, por isso que nós não podemos ter uma visão assistencialista, mas nós temos que ter uma visão
mais ampla da orientação. E o mais, né, Lúcia? Sim. Não entender que um caso é idêntico ao outro, né? Nós não temos que ter um assistencialismo, penso eu, né? Com todo o respeito, né? E falando um pouquinho da minha área, vou me ater mais à minha área. É uma coisa enlatada, sabe? Uma coisa já comprada e pronta. Olha, você... bom, seu problema é isso, vou te receitar isso, faz isso, isso, isso. E uma coisa mecânica. Não é enlatado. É um processo. É um processo em desenvolvimento. Então, para cada caso, Lúcia, existe uma metodologia, uma forma, uma conduta de se ver a questão, né? A gente precisa estar atento a isso. E é exatamente essa visão, Charles, esse olhar que eu vejo que muitas vezes falta. Esse enlatado que você falou, você vê muito, né? Na questão da educação, você vê na educação, mecânico. Então você vê na educação, todos, agora, a semana passada, né, foi a lei da inclusão foi votada, né? E uma das coisas que a gente percebe justamente é isso. Quando se fala em inclusão, é você olhar para cada pessoa que está naquele grupo e olhar a necessidade de cada um dele. E não é você falar, vamos incluir, vamos colocar todo mundo dentro de uma panela, não é generalizar. Então, não pode ser essa coisa mecânica, não precisa ser olhado. Então, o olhar para cada pessoa é importante, porque você vai observar a necessidade de cada um. Se você pega e coloca todo mundo num determinado lugar e fala, olha, todo mundo vai fazer exatamente isso, você vai perceber que as pessoas começam a saírem dos lugares, a desistirem de muitas ações, porque elas não é aquilo que é o forte dela. Né? Então, quando a gente pensa em trazer as pessoas para que a gente possa ouvir, nós temos que ter uma escuta para aquela pessoa. Exato. Quantas vezes ela precisa? Às vezes a gente fala assim, são 4 semanas que eu vou te ouvir e tal. E quantas vezes você fala, poxa, eu conversei com a pessoa 2 vezes, a pessoa já sabe o caminho que ela quer seguir. Exatamente. Então, às vezes a gente padroniza situações de tratamento, de atenção para uma pessoa, e que às vezes ela não precisa chegar a 4, ou às vezes ela passa de 4, 5 vezes, e se você realmente estiver atento à necessidade daquela pessoa, você vai falar, não, eu vou caminhar mais um pouquinho com ela, vamos ouvir, vamos conversar. A evolução então, vem junto, né? Vem junto, né? Então, eu vejo que dentro dessa proposta do olhar, dessa questão do serviço social, da ação social e do assistencialismo, o papel do psicólogo, do profissional da psicologia, tem um grande efeito a partir da escuta e do olhar. Exato. Né? Conhecer a pessoa, conhecer o que vem atrás daquele problema. Né? Se utilizando dessas ferramentas, Lúcia, mas sempre com compaixão, um olhar clínico, sim, né? Sim. Mas assim, você entender que cada caso é um caso. Caso. Nós temos as ferramentas, né? Sim. Mas que nós só vamos alcançar o objetivo juntos, de mãos dadas. Sem esse paternalismo, né? Em excesso. Sim. Saber pontuar também, né? Qual que é o limite? Porque senão nós, ao invés de oferecermos a oportunidade de uma evolução, de um desenvolvimento,
nós estamos criando uma dependência, né, nas relações. Carregando no colo. É. Né? Carregando no colo. E aí chega então, naquele princípio do humanismo, né? As relações se tornam humanas, né? Eu acho que humanizar sim. as relações, principalmente numa questão de assistencialismo, é fundamental. Sim, e a humanização, ela faz parte de vários setores, né, Charles? Exato. E eu vejo realmente que nessa situação em que nós temos pessoas que estão precisando de ajuda, de orientação, que precisam sair de relacionamento tóxico, de violência, tem que se haver esse olhar humanizado. Exatamente. Né? E um cuidado muito com a questão do julgamento. Exatamente. Né? Porque outra coisa, ou a pessoa é extremamente ai, coitado daquela pessoa, quer carregar no colo, ou então já julga, já joga a pessoa para um outro lado e coloca uma série de culpas, né? Mas olha, isso aqui está acontecendo porque ela fez isso, porque ela... Então, o fato de olharmos, esse olhar de humanização, realmente envolve a compaixão, o respeito, né? A escuta, que tudo isso eu creio que vai ser um processo que vai abençoar uma vida. Exato. E né? Também o cuidado aos profissionais também, né, Lúcia? Sim. Porque, por vezes, eles se doam tanto, né? Os assistentes sociais, os psicólogos, os terapeutas, sim, enfim, eles se doam tanto, os enfermeiros, os médicos, que eles precisam também de um suporte. Desse cuidado. Né? Porque às vezes se confrontam com tantas situações e também são seres humanos. Então aí, sim, está a humanização. Entender que são seres humanos tratando de seres humanos. Né? Aí existe, sim, essa sintonia. Né? Então, assim, eu indico sempre e procuro sempre que posso fazer a esses profissionais a indicação de dinâmicas de grupo, sabe? Um suporte entre os profissionais também, essa visão multidisciplinar, né? E trocar informações também, né? Como foi o seu atendimento, né? Como é que foi a sua semana, o seu mês, né? Nós estamos vivendo uma fase de Covid, né? Então, veja você, a gente vê profissionais da saúde extremamente esgotados de tanto, sim, cuidar do outro. E um cuidado para esses profissionais. E quem vai cuidar, né? E quem vai cuidar dele? Né? Então, veja você que também é necessário esse acolhimento, né? E essa troca de experiências que hoje é observada de forma tecnológica e tão importante que até o que estamos fazendo aqui, né? Então, aos, sim, profissionais também da saúde, todos, sem exceção, recebam também o nosso carinho, né, Lúcia? O nosso, sim, acolhimento também, né? A nossa admiração e entender que o quanto eles são importantes. Eles são linha de frente. Exatamente. Eles que estão lá na trincheira, né? É muito interessante, porque eu vejo que aqui a minha família é muito da área da saúde, né? E a gente percebe o quanto eles se anulam por amor àquilo que estão fazendo. Exato. Né? Se entregam, se doam, né? Se entregam, se doam. E às vezes a preocupação que a gente tem com o bem-estar deles é muito grande, porque chegam em casa detonados, esgotados, né? Então, são pessoas que estão vendo outras
passando dessa vida ali na maca, perto de onde está atendendo. Eu ia dizer isso para você. Principalmente essa situação de pandemia nos trouxe nos deparamos com um fim de vida, né? Sim. Com um caminho que não conseguimos ultrapassar, né? E você que está ali ajudando, poxa, é uma vitória quando você consegue dar uma sobrevida. Verdade. Você ajudar o outro, né? Você tirar ele daquela condição de paciente para uma pessoa de ação, né? Para voltar, devolve ele à vida. Mas nem sempre isso é possível. Não acontece. Você sabe, a minha sobrinha... Como fica o entendimento de tudo isso? Então, a minha sobrinha, ela é médica, né? E ela, no final de semana, ela entrou assim, em desespero, porque foram muitas pessoas naquele final de semana que faleceram. E ela tinha que ver aquela situação e ainda falar com os familiares sobre a perda. E ela, como é que ela está? Né? E ela, como que ela... Exatamente. Né? Qual o suporte que tem. Exatamente. Então as pessoas não imaginam que no interior do Brasil ou interior de São Paulo tem médicos, tem enfermeiros, fisioterapeutas que estão ali, sabe, na linha de frente e saem dos hospitais e não tem um conforto, né? Sim. Alguém para ouvir. Sim. É muito sério isso. Todas as carreiras têm os ossos, né, do ofício, né? Sim, tem. Assim como outras áreas também, de segurança, enfim, as mais variadas. Mas eu acho que os profissionais da saúde sofrem, né? Eles sofrem. Nesse processo agora, eles estão sofrendo muito, né? Sofrendo muito. E a gente observa, e às vezes até não são reconhecidos socialmente o quanto deveriam, né? Eles são dignos de medalha, são dignos... Se temos uma Olimpíada hoje, né? Ocorrendo, que nos orgulha, né? Até ganhamos medalha de ouro. Com certeza. Né? No surf, né? Olha, que graça Ferreira, que bacana. A Raíssa, né? Brilhou, né? No skate, né? Nos deu uma medalha de prata de prata. Nossa, eu com valor de ouro. Né? Com certeza, só por ali estar, né? Já é um grande feito. Já houve um destaque, se destacou diante de tantos. E esses profissionais da saúde, com certeza, eles merecem todos os méritos. Sim. Todos os créditos. É verdade. Né? Assim como o professor também, Lúcia. A gente esbarra sempre na educação, né? Os professores têm que ser muito mais bem reconhecidos, muito mais valorizados. Valorizados. Né? Porque eles que dão sequência à educação que já começou em casa. Né? Exatamente. E é interessante porque hoje eles estão fazendo coisas que jamais imaginavam, né? Exato. Que era dar aula à distância. Sim. Né? Sim. E muitos estão assim... Quantos estão sofrendo com isso? E a gente sabe, nós que já passamos por essas etapas, a gente sabe que resgata, mas com muito mais dificuldade. Né? É um tempo que se perdeu. Né? E nós temos professores que não têm os recursos necessários para poder... Né? E ainda é longínquo mesmo, onde é rural, onde as dificuldades são muito mais precárias, né? E, no entanto, aquele que se doa, né? Se declina a ensinar, né? Então tem que ser valorizado, né, Lúcia? Todos. Né? Para que se formem mais pessoas, né? Sim. Que também tenham esse entendimento do quanto ajuda o outro é importante, né? Com esse olhar de empatia, esse olhar de humanização, né? Tudo isso eu vejo que são ferramentas que precisam começar a serem somadas com mais afinco nessa nova formação
de profissionais, né? Porque o que hoje nós estamos vivendo, você consegue ver as pessoas que realmente tiveram um, uma formação, um, uma cultura de compaixão, né? Então você consegue perceber isso nas ações que estão acontecendo. Exatamente. Isso está sendo bem. E o quanto é importante, né, Lúcia? E o quanto é necessário, né? Mas, Charles, eu estou muito feliz de ter conversado, né, com você sobre esse tema. É um grande prazer, Lúcia, falar com você. E sempre à disposição sua, você sabe. Eu falo para você assim, que cada vez que a gente conversa, me vem à mente a nossa história de música, né? Sim. De tenor, um tenor que cantou muitas cantatas que eu tive a oportunidade de reger. Né? Então, esse privilégio de ser regido por você. Você a música está sempre. A música está na nossa veia, né, Charles? Eu acho que eu só consegui tudo isso por conta do seu suporte, do seu amparo. Mas essa voz aí não olha. Olha o assistencialismo acontecendo. Né? Mas, Charles, olha, que Deus abençoe a tua vida, o teu trabalho, a tua família. Você também, e que você continue levando. Eu acho muito legal os sextas e sábados que você tem o programa musical. Eu acho muito legal, porque hoje muitas pessoas precisam de ter uma boa música, lembrar de algum tempo da vida, né? E você tem feito isso. Eu acho muito legal o seu trabalho. Uma das minhas ferramentas, né, que eu utilizo, né? É claro que tem a nossa vida, a gente gosta também, né? Eu gosto, né, do que eu faço, mas assim, levar a música terapia, como você conhece bem, para as pessoas, isso ajuda muito. Muito. Né? Muito. Aumenta o sistema imunológico, as pessoas sorriem, e o sorrir aumenta o sistema imunológico, né? É um processo de cura, né? É um processo de cura, né? É um processo de cura. Então, um dia a gente vai conversar sobre isso. Que a gente possa levar isso para que as pessoas não sejam tão suscetíveis às doenças que ocorrem. É verdade. E a gente pode conversar sobre esse processo. E será um prazer tê-la sempre. Né? Porque é muito importante, porque é cura. É verdade. É humanização. É verdade. Né? E já tenho grandes feedbacks disso. Isso é legal você ouvir. Isso, né? É muito importante. Poxa vida, eu estava em depressão, não sabia o que fazer. E, poxa, quando você entra com a sua música, né? Na minha casa, no meu rádio, na minha TV Smart, você nos alegra, né? Então, é um momento que a gente chama a família e brinca junto. Então, essa é a intenção. Né? Charles, olha, tudo de bom para você, Deus abençoe, viu? E do lado terapêutico também, você quer me colocar à disposição, depois você passa nos meus contatos, se alguém precisar de algum atendimento, de algum acolhimento individual, estarei à disposição. Sim. E até mesmo online, como você sabe, tá bom? Certo. Então, se você precisar dessa indicação, eu me coloco à sua disposição. E que Deus abençoe a sua vida também. Sempre um grande privilégio poder participar com você. Tá bom? E muito obrigada. Deus te abençoe, honrado, viu? Tá certo, Charles. Um abraço para toda a família aí, vocês viu? Também, tá? Obrigada. Obrigada, Charles. Tchau.